Olá, que bom estarmos juntos novamente aqui no MedTalks, a sua pílula diária de saúde e bem-estar. Todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para incentivar a busca por uma vida mais saudável, uma vida com mais consciência através da informação. E hoje, a nossa reflexão vai mergulhar fundo numa ideia que, com certeza, mexe com a forma como a gente enxerga a nossa jornada. Sabe essa frase? A gente já deve ter lido ou ouvido por aí. Tudo que é para ser seu irá te encontrar. À primeira vista, soa quase como um destino já traçado, né? Algo que a gente só precisa esperar. Mas e se a gente olhasse para ela por um outro ângulo? Não como um ato de esperar passivamente, mas como um processo ativo, um processo de criação. Vamos investigar isso juntos. E aí, claro, vem a grande pergunta: será que o nosso futuro já está determinado, nos esperando em algum lugar? Ou ele é, na verdade, algo que a gente constrói tijolo por tijolo, com as nossas ações, com os nossos pensamentos mais profundos, aqui no agora? A resposta, como a gente vai ver, é uma dança muito bonita entre essas duas coisas. Para a gente começar a desemaranhar essa ideia, vamos pegar emprestado um conceito muito poderoso de um psicólogo chamado Carl Jung: a sincronicidade. É uma palavra que nos ajuda a dar nome e a entender aquelas coincidências que parecem significativas demais para serem só acaso, sabe? A sincronicidade, então, é basicamente a ideia de que o nosso estado interno, nossos pensamentos, sentimentos e, principalmente, os nossos desejos mais profundos podem, de alguma forma, se conectar com os eventos que acontecem do lado de fora. Não é mágica. É sobre como a nossa mente, quando está focada em algo, começa a enxergar e a se conectar com as oportunidades que ressoam com aquele foco. E olha que interessante essa divisão. A nossa mente consciente é a parte lógica, racional, que a gente controla. Mas por baixo dessa camada existe uma energia psíquica gigantesca, o nosso inconsciente. E ele é indomável. É onde moram nossos desejos brutos, nossos impulsos, e ele está sempre ali, trabalhando, influenciando para onde a gente olha e as decisões que a gente toma, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Bom, se o inconsciente nos empurra, o verdadeiro poder, a verdadeira mágica, acontece quando a gente consegue trazer esses desejos para a luz, para a consciência. É exatamente nesse ponto que a construção do nosso caminho começa de verdade. Então, o ponto-chave é esse, percebe? Em vez de contar com o acaso, com os empurrões do inconsciente, quando a gente tem clareza do que quer, a gente assume o volante da nossa própria jornada. Aquela energia que antes estava toda espalhada, agora ganha um foco, uma direção clara. E aqui a gente vê como isso funciona na prática, de um jeito bem simples. Pensa, por exemplo, em alguém que quer ser ator. Primeiro, essa pessoa identifica esse desejo. A partir daí, o olhar dela se refina, ela começa a prestar atenção em peças, filmes, cursos e naturalmente começa a fazer escolhas coerentes com isso. E de repente, o mundo que tem a ver com aquele desejo começa a aparecer com mais frequência. E é fundamental lembrar de uma coisa: a vida não é uma linha reta. Vão existir desvios, a gente vai precisar pegar um atalho aqui, uma rota mais longa ali, mas quando o objetivo é consciente, ele funciona como uma bússola interna, um norte. Mesmo que a gente se desvie, essa consciência nos permite sempre recalcular a rota e voltar para a direção certa. Agora vamos para uma parte que eu acho simplesmente fascinante. Como é que decisões minúsculas que a gente toma hoje podem criar mudanças gigantescas lá na frente no nosso futuro? O efeito borboleta é aquele princípio famoso que diz que o bater de asas de uma borboleta no canto do mundo pode, através de uma cadeia de eventos, provocar um furacão do outro lado. E essa metáfora é perfeita para ilustrar o impacto profundo e muitas vezes invisível das nossas escolhas diárias. Para ficar mais concreto, imagina o seguinte: dois caminhos, começando exatamente do mesmo ponto. Só que um deles tem um desvio de um único grau. Um grauzinho só. No começo, essa diferença é quase nada. Os dois caminhos parecem praticamente a mesma coisa. Só que, com o tempo, com a distância, aquela pequena mudança de 1 grau se multiplica e leva a um destino completamente diferente. E as nossas escolhas funcionam assim. Aquele pequeno sim que a gente diz hoje, ou aquele não, pode nos colocar num lugar totalmente novo daqui a alguns anos. Cada pequena decisão que a gente toma, alinhada com o que a gente quer, cada sim para algo que faz sentido e cada não para o que nos afasta do nosso caminho, tudo isso vai se somando. E essa soma cria um impulso, uma força que não só constrói o caminho à nossa frente, mas também fortalece a nossa confiança para continuar andando nele.
Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente começa a entender que encontrar o que é nosso é a soma de tudo isso. É a influência sutil da sincronicidade, é a direção clara que a consciência nos dá e é o poder imenso das nossas pequenas ações diárias. E aqui está o grande objetivo, talvez: ter posse de si. O que isso significa? Significa chegar a um ponto de alinhamento tão grande que as nossas escolhas diárias são um reflexo fiel dos nossos desejos mais verdadeiros. É quando o que a gente faz e o que a gente é se tornam uma coisa só. É claro que nem sempre a gente está nesse estado de alinhamento perfeito. A vida acontece. Os medos, as feridas do passado, os traumas, tudo isso pode quebrar essa sintonia e nos fazer tomar decisões que nos levam para longe da gente mesmo. É aí que o corpo muitas vezes nos avisa, com uma ansiedade, com uma melancolia, sinalizando essa desconexão. Mas a grande e boa notícia é que nunca é tarde. A qualquer momento, a gente pode parar, respirar, olhar para dentro e recalibrar essa bússola. A gente pode traçar um novo curso, uma nova rota, em direção àquilo que realmente faz o coração vibrar. Esse desejo por um rumo, ele está sempre dentro de nós, esperando ser escutado. E para a gente fechar essa reflexão, eu queria deixar essa pergunta no ar para que ela te acompanhe ao longo do dia. Não precisa ser nada grandioso. Qual pequena mudança, qual pequeno ajuste de 1 grau na sua rota pode ser feito ainda hoje? Nós agradecemos muito a sua confiança e a sua companhia em mais essa reflexão. E para continuar essa jornada de bem-estar e autoconhecimento, fica o convite para que acessem o nosso blog. O endereço é med.com.br. A gente também tem mais conteúdos em áudio lá no Spotify. É só procurar pelo nosso podcast Descomplicando a Saúde com SPS. SPS se escreve SPASS, que é a nossa plataforma de benefícios. Desejamos que seu dia seja calmo e muito consciente. A gente se encontra na próxima. Até logo!